Oi, Ivos! Oi, Ivas, Como vocês estão? Prazer, meu nome é Ana meu nome é Shawane. e hoje nós viemos falar sobre o tema Leis de Proteção para as Mulheres. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Fernanda Rumões. Estamos muito felizes de recebê-la aqui. Agradeço por achar muito fácil na agenda e poder falar com a gente. Estamos muito ansiosos para esse momento. Confesso que às vezes dá até um tremelique assim, mas de boa. E eu queria que você falasse para nossas ibusivas sua biografia. Quem é Fernanda? Bom, bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, da professora Elisângela, do professor Whitney, de vocês, da escola, né, professora Ivani Maria Paz. Eu me chamo Fernanda Romão, sou advogada, há 23 anos milito nessa profissão. A minha especialidade é direito de família, então há 23 anos eu lido com questões, né, que envolvem o âmbito familiar, né, a violência da mulher. Isso me traz bastante angústia, né, porque a gente tenta, quando a gente vê um caso de violência, principalmente de mulher, a gente tenta fazer o máximo, né, para proteger esta mulher. Então esse é o meu trabalho. Sou ativista no enfrentamento da violência doméstica na minha cidade, junto com a vereadora Tininha. Sou presidente da comissão da mulher advogada da OAB, também da nossa cidade. Então, assim, meu trabalho hoje é voltado ao enfrentamento da violência doméstica. E é por isso que eu estou aqui, para trazer mais informações, para a gente tentar, né, juntos, acabar com esses índices que assola o nosso país, né? Sim. E direito familiar, foi sempre algo que veio na sua cabeça ou não? Então, a profissão me levou a isso, né? Me levou a esse nicho do direito de família, que é um nicho que eu me identifico bastante, né? Então, o direito de família é um direito muito complicado, porque ele não envolve bens, né? Ele envolve sentimentos. É uma família, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão. E eu sempre digo, quando eu sou procurada para fazer um divórcio, ou um acordo, ou qualquer situação dessas, eu sempre digo, né? A minha função aqui é proteger os filhos, né? Que é a base da estrutura familiar, né? Porque o casamento acaba, mas os filhos continuam, tem que ter exatamente, respeito e tudo mais, exatamente. né? E eu acho muito importante você ter ressaltado para o nosso público e para a gente sobre a importância disso, porque até um tempo atrás, antes da gente convidar você, eu não sabia dessa área de direito. Então foi uma parte minha que ficou super curiosa, interessada, quem sabe alguns dias estamos aí, né? E em relação à inspiração, eu acho que tudo que a gente faz nos molda e surge algo, alguém, por exemplo, a mãe, o pai, o que for. Então, qual foi a sua inspiração para chegar aí? Entendi. Eu tive na minha educação duas mulheres, né, que são a minha inspiração, que é a minha avó, que o nome dela era Verônica, né, infelizmente hoje ela não está mais aqui, e a minha mãe, que é a Vera Lúcia. Então é Verona e Verinha. E elas realmente foram a minha inspiração. Tudo que eu sou hoje eu devo a elas. São mulheres à frente do tempo delas, né? Eu digo que a minha mãe nunca me disse o que eu deveria fazer. Ela sempre foi o que eu deveria ser, né? Então, eu me espelhei na minha mãe. E isso eu tento passar para minha filha hoje também. Ela tem que ter a mãe como espelho, né? Então, a minha vida é meio que pautada nessas questões, nessas situações. É muito importante você ter alguém para se inspirar em coisas boas, né? Não só o mundo em si, alguém dentro do seu ciclo, né? Ter alguém para te fazer levantar e ir para frente. É bom isso. A gente vive assim, né? A minha mãe, por exemplo, eu nunca vi a minha mãe fazer algo errado, né? Ela sempre teve uma vida muito reta, muito correta. Mesmo nas dificuldades do dia a dia, ela sempre honrou com os compromissos. Então, esses princípios morais, eu sempre tive muito, né, dentro da minha casa. Apesar de ser uma família muito pobre, né? Eu digo que
para eu chegar onde eu cheguei, eu passei fome, eu não tinha as coisas que eu precisava ter. Então, foi uma construção e sempre me espelhando nessas duas mulheres da minha vida. E que inspiração, obrigada, viu? Agora a gente vai entrar na parte que você, né, tem total Sim. conhecimento por que nós estamos aqui hoje, né? E a primeira rodada vai ser quais são os principais direitos que a Lei Maria da Penha garante às mulheres vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, esse mês de agosto, dia 6, fez 19 anos, né? A Lei Maria da Penha foi uma conquista muito especial para as nossas mulheres, né? Essa lei, para vocês terem uma ideia, ela é muito completa. E ela é a melhor lei, né? Ela está entre as 3 melhores leis que protegem as mulheres no mundo. Então, ela é bem completa, né? E ela traz questões no bojo dela que poucas pessoas conhecem, né? Como, por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica, ela pode ser afastada do seu trabalho, né? Porque, veja, e aí eu vou fazer um parênteses antes de falar sobre isso. No meu ver, a violência doméstica é uma das piores violências, é um dos piores crimes que pode existir. Por quê? Ela acontece dentro do lar. O lar é um lugar sagrado, né? É um lugar onde a mulher tem que ser protegida, né? E não é isso que acontece, e não é isso que a gente vê. Então, realmente, a gente precisa de leis para que isso possa, né, se tornar uma realidade. Que a mulher, no seu lar, ela possa ser protegida, né? Então, a lei traz algumas questões para que isso aconteça. Por exemplo, a mulher que sofre violência doméstica, ela fica muito debilitada, né? Ela fica muito deprimida e às vezes ela não consegue trabalhar, né? Porque é uma situação muito séria. O medo também agrava. E essa lei, ela traz isso. Ela traz um dispositivo onde a mulher ela pode ser afastada durante 6 meses, ela não perde o emprego dela, e quem paga o salário dela é o INSS, né? Isso muitas mulheres não sabem. Essa lei também dá direito às mulheres a ter o auxílio aluguel, né? Porque muitas vezes essa mulher ela mora na casa que já era desse marido, né? Ou ela mora na casa de parentes desse marido, então ela precisa de um lugar para ela ir. E ela muitas vezes a questão econômica é uma questão que não deixa ela, né, se desvencilhar daquela violência. E a lei traz esse benefício também, de pagar aluguel para essa vítima. Interessante. E essa parte que você citou do abrigo, né, que nós chamamos de casa, etc., a gente viu muito isso, porque eu, Chau e algumas pessoas no nosso podcast acabaram indo na DDM, que é a Delegacia da Mulher de Itapevi. Foi um momento muito legal. Incrível, experiência única. Porque a gente não temos uma certa visão de como é uma delegacia por dentro e como tudo funciona. Então, ir lá, ver tudo isso, foi muito bacana, foi uma experiência bem legal. E a gente acabou vendo uma informação, que é aquele do botão vermelho, né, Chau? Sim, Que para o ver botão que a de tecnologia, ela pode andar junto com a lei e salvar vidas, querendo ou não. Porque o botão vermelho, ele é instalado no celular das vítimas, e assim que ele é acionado por causa da violência, ou até mesmo da medida protetiva, né, quem pode acabar sendo invasiva, pode ser de 200, 300 metros, ela explicou. E aí, assim que é acionado, uma viatura é enviada até o local. Então, se nós cortarmos daí isso e usar a tecnologia, leis ao nosso favor, a gente pode tornar uma sociedade muito melhor. É verdade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a medida protetiva, né? Porque a medida protetiva, ela salva, né, vidas realmente. Então, o juiz, no momento que ele recebe essa ocorrência, ele determina algumas questões para que o homem não faça. Por exemplo, ele pode ser proibido de se aproximar dessa vítima, ser proibido de qualquer tipo de comunicação com essa vítima, com familiares dessa vítima, com testemunhas também. E ele pode ser proibido de frequentar lugares, por exemplo, ele frequenta academia, né? E ela frequenta também. Então, ele não vai poder mais frequentar aquela academia.
né, para salvaguardar os direitos da vítima. E quando esses homens eles não obedecem, né, essa medida protetiva, o que acontece? Eles são presos, Sim. né? Eles podem ficar de 5 meses a 2 anos presos por não ter acolhido, acatado Sim. essa determinação. Isso é muito importante. Então, hoje, a gente vê que uma das questões que diminuem, né, a violência doméstica é a denúncia, Uhum. né? Então, antigamente existia aquele bordão, né? Em vida de marido e mulher não se mete a colher, né? É horrível. Em briga Você de postou algo parecido, né? Recentemente eu vi. Em briga de marido e mulher, não se mete com mulher. Hoje se mete, e a gente tem que se meter sim, porque só assim que a gente vai conseguir enfrentar essa questão e melhorar as nossas vidas, porque todas nós aqui somos, de alguma forma, vítimas de um tipo de violência. Eu tenho uma pergunta minha que eu me fiz ontem à noite. Eu falei assim, nossa, eu tava lendo as informações da Lei Maria da Penha. Eu falei, não, o que acontece? Como a proteção é feita para as mulheres no meio tempo que a denúncia ou a medida de proteção é aceita pelo juiz. Por exemplo, um homem abateu na mulher e no meio tempo que o juiz está escolhendo a distância e as cautelas da medida protetiva, qual que é o acolhimento e a proteção das mulheres? Como ela fica, né? Uhum. Tem um tempo, né, para da ocorrência chegar à delegacia até a efetiva decisão do juiz, né? Lá na nossa cidade, Itapevi, a gente tem uma cooperação de todos os órgãos, né? A gente fala que a gente tem uma Liga da Justiça lá. Sempre quando há uma vítima, as instituições se abraçam para acolher essa vítima. Uhum. E o nosso juiz lá, o doutor Udo, ele é muito ativo nessa questão de violência doméstica, né? Sim. Então, as nossas decisões são muito, muito rápidas. Uhum. Mas é claro que a gente teme por esse hiato, né? Da denúncia até vir mesmo a medida. Então, se essa mulher ela está com um risco iminente de sofrer uma agressão mais violenta, existem as casas de apoio, né, onde essa mulher é direcionada e ela fica lá até essa questão poder ser mais amadurecida e ela ter as garantias para a vida dela. Muito embora que a gente sabe que a medida protetiva ela não termina, né? A gente não consegue proteger essa mulher 24 horas o tempo todo. Então, ela sempre vai ter que tomar cuidados, né? E até essa situação se dissipar um pouco mais. Essa medida protetiva, ela surgiu no ano de 2006, mais ou menos, por aí? Ou não, se não me engano, estou errado. A lei da Maria da Penha é de 2006, exatamente. Recente, né, se parar para pensar. Então, o que as mulheres passaram antes de tudo isso, né? Então, eu tive uma conversa com a doutora Rose, que foi a nossa primeira delegada de uma delegacia de defesa da mulher. E ela me passou informações que a gente desconhece, né? Como, por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher a primeira delegacia foi em 1985. Aliás, tudo que é direito de mulher, gente, é muito recente, né? A gente teve o direito a voto em 1937. Então, antes a gente não podia votar. Teve épocas que a gente não podia ir para a escola. Então, os direitos das mulheres, eles são muito, muito recentes, né? A nossa Constituição de 1988, que disse que a mulher é igual ao homem. Né? Imagina, em 1988. Então, é tudo muito recente. Tudo que a gente fala de leis, né, para a proteção de mulher, para garantir direitos das mulheres, são muito recentes. E eu faço aqui meu protesto, né? Porque eu não suporto a ideia da gente ter leis específicas para a gente, porque nós somos seres humanos, né? Somos pessoas iguais aos homens. Né? E hoje, a gente precisa de leis que assegurem os nossos direitos, né? Vamos trabalhar, né, todos nós, e acredito que vocês também, como uma nova era, né, para que em pouco tempo não precisa ter leis, não precise ter leis direcionadas a direitos de mulheres, não precise ter delegacias de defesa da mulher, que o respeito seja a base de tudo,
né? E se tiver respeito, a gente tem nosso direito garantido. Eu gostaria de falar do outro lado da moeda, que recentemente surgiu aquela lei do Henri Borel, né? A gente vê um aumento, sim, da parte de mulheres, e realmente elas são os maiores números. Só que eu queria saber como funciona essa lei e se você já viu algum caso que ela foi aplicada. Há muita denúncia disso? Como que funciona? Henri Borel, né? É muito triste falar na questão de vulnerabilidade de crianças, né? Essa lei veio com aquele fatídico acontecimento, né? Do garoto que foi morto pelo padrasto, né? E que a mãe, e que a mãe estava, né, presente, e tudo que se vê é que a mãe foi conivente, né? Porque ela foi omissa, então por isso que ela é culpada também por esse crime. A proteção das crianças é uma pauta que deve ser sempre objeto de políticas públicas para garantir esse direito, né, das crianças. E a lei Henri Borel, o que ela traz de mais importante, né? Que a omissão é crime. Então, se você ver uma criança sendo vítima de algum tipo de violência, seja física, psicológica, patrimonial, e se você não denunciar, né, você tem um conhecimento e não denunciar, você já está em curso de um crime. Né? E, então, isso é muito importante, porque a lei faz com que a denúncia tenha que ser efetiva. Né? E essa é a proteção que essa lei, que eu vejo que essa lei mais traz para as nossas crianças. E você já teve um caso de frente com isso? Tive um caso recente. Nossa. Bem recente, inclusive a decisão saiu na semana passada. A garota, a filha de um ex-casal, né, de 5 anos de idade, foi passar as férias na casa da madrasta. E quando a criança retornou das férias, ela retornou meio aquada, né? Meio aquada, estava diferente. E mãe sabe quando o filho fica diferente, Sim, né? sabe. E a mãe começou a insistir, filha, aconteceu alguma coisa? E a criança, 5 anos, mas aconteceu alguma coisa? E a criança ficava calada. E, de repente, a criança falou que a madrasta bateu nela, né? E o que uma mãe faz, né? Quando vai perguntar para o pai, o que aconteceu? E o pai simplesmente tirou toda a responsabilidade da madrasta. Ela não fez nada, a criança está mentindo, jamais a madrasta poderia fazer isso, é mentira da criança. Ainda colocou a culpa na criança. O que essa mulher fez? Foi na delegacia e fez a ocorrência dessa questão. Ou seja, a mãe fez a parte dela. Né? Porque se tivesse ficado calada, poderia acontecer coisa pior. Né? E se não aconteceu também? Pelo menos ela fez a ocorrência, né? Está registrado lá. Se não acontecer mais, ótimo. Mas é uma situação que foi recente lá no nosso escritório. E bom, agora eu gostaria de a nossa produção poder pegar aquele potinho Da de dinâmica pra da gente. dinâmica. Das Porque a gente vai fazer uma coisa que você vai ser a primeira Meu a ser Deus do estreante. céu! Basicamente, vai ser o sorteio, né, de algumas perguntas. Obrigada. Porque ter uma advogada não é sempre que temos na escola, né? Então a gente tem que Sim. aproveitar essa oportunidade. Agenda cheia, né? Então, nós resolvemos tirar uma casquinha nesse quesito e a gente resolveu trazer umas perguntas de fora do pessoal. Aí você só vai sortear alguma, retirar, e aí você vai ler a pergunta e responder pra gente. Nossa, vamos lá, hein? Vocês perguntam? Pode ser? Perguntou. Deixa eu ver. Como você lida com a sensibilização e o cuidado necessário ao trabalhar com vítimas em situação de grande vulnerabilidade? Então, isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Mesmo, né, eu sou uma advogada, eu tenho 23 anos de profissão, mas quando eu me deparo com uma vítima de violência doméstica, não tem como não sair uma lágrima do meu olho. Porque assim, a gente pensa
na vida dessa mulher, né? O que ela passou para ter chegado a uma delegacia e fazer uma ocorrência de um homem, né, que um dia ela amou, né? Que um dia ela projetou um futuro, que um dia... Então, é muito difícil para essa mulher. Então, quando ela chega nesse passo, né, de denunciar, ela está em frangalhos, né? E ela precisa ser acolhida. Então, o acolhimento é o primeiro ato de qualquer profissional. Então, você tem que realmente ser sensível, né, para essa situação e acolher essa mulher e dar um abraço. Né? Acho que o abraço numa situação de vulnerabilidade é o que uma mulher precisa nesse momento. Lá na nossa delegacia, vocês foram lá, vocês devem ter visto que tem uma sala de acolhimento, uma sala lindada, a gente viu. que nós fizemos lá na delegacia de Itapevi, justamente para que nesse primeiro momento, né, dela chegar lá, ela ficar ali para tentar se acalmar, ser acolhida, ser abraçada. Sim. Então, profissional é isso, né? Acolhimento. Eu acho que a palavra é essa. Abraço. Ai, olha, estou triste porque já temos que encerrar essa conversa, mas eu estou super feliz. Muito obrigada pela sua participação. Emocionante estar com você aqui. Todo mundo aqui do Ivani agradece, os gestores, Whitney, Elisângela, David, toda a nossa produção, nós mediadoras, Shawane e Ana. E claramente, fica o convite novamente. Quando quiser voltar e tiver, tô com a agenda livre, pode vir que a gente tem muito mais conversa mais, a gente termina nossas perguntinhas. E agora, o nosso recado vai um pouco pro público, né? Nós vimos coisas de vítimas e etc, mas que tal vocês aprenderem e terem conhecimento um pouco mais de perto? Então, nós viemos indicar para vocês alguns filmes. Chá, vai indicar as séries ou eu? Os filmes. Filmes? Ok. Então, eu vou fazer diferente. Vou indicar livros. Estou inspirada hoje. Bom, eu vou começar primeiro indicando Assim que Acaba. Acho que é um clássico da Colleen Hoover. Recentemente ganhou as telas de cinema com o filme. E o outro, né, que a gente citou muito, que é a Lei da Maria da Penha, que é Vidas Perdidas, que fala um pouco sobre a biografia dela, etc. Então, apenas acompanhem. Sim, e um filme também que é brasileiro, nacional, muito importante para nossa adolescência, né, para os jovens, Ângela, do Hugo Prata, que foi inspirado no assassinato de uma vítima, né, Ângela Diniz, em 1976. E O Homem Invisível também, eu não vi qual que é o nome do produtor, mas está disponível na Prime Video também, é bem interessante. Então, Ivos e Ivas, um beijo para vocês, quem gostou da gente, ou seja, Instagram... Pode se despedir também, por favor. Ok, gente, eu fico muito honrada pelo convite. Espero que as informações que a gente passou aqui sirvam, né, para que outras pessoas possam estar junto nesse enfrentamento. E respeito é a palavra, união, e as mulheres têm que ter mais sororidade, tá? E eu vou deixar aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir. A gente sempre fala sobre questões de violência doméstica, é doutora_Fernanda Leão Romão. Me segue lá que a gente vai continuar esse enfrentamento. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo.